Senhor Deus, amado Pai, nós outra vez entramos nesse lugar consagrado ao Senhor, guardando os nossos pés, guardando o nosso coração, espírito, para que com pureza, temor, reverência, entremos diante da Tua presença, Pai, porque sabemos diante de quem nós estamos. Estamos diante daquele que é sublime, que é digno, que é mais sublime, mais santo do que os céus, do que os anjos, do que tudo que pode haver nas regiões celestiais. Então não queremos entrar de qualquer maneira diante de Ti, Senhor. Queremos entrar diante de Ti em santo temor reverencial, para que o nosso louvor, a nossa vida, orações, para que o nosso ensinamento, o nosso assentar aqui dentro dessa congregação possa ser um aroma, um cheiro suave às Tuas narinas, de maneira que aquilo glorifique o nome do Senhor, Pai. Purifique as mãos, os corações, os olhos, o entendimento, Senhor, para que o nome do Senhor seja mais uma vez exaltado, glorificado no meio da Tua congregação, Pai. Tome todos nas Tuas mãos, consolando, confortando, fortalecendo, Senhor, e agindo segundo a Tua palavra, segundo as especialidades do Espírito Santo, Pai. Venha tomar o Teu lugar, venha tomar total controle desse ambiente e desta casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos para falar conosco e nos abençoar, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em dois lugares. Nós vamos abrir em Tiago, no seu capítulo de número 1, Tiago, capítulo 1. E depois nós vamos abrir duas folhinhas após a primeira carta de Pedro. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as nossas ações ou reações, como reagimos ou agimos quando nós passamos por nossas provas, lutas, que é comum, diz o profeta de Deus, a todos os crentes, lutas e aflições. Irmão Brana diz: você pede a Deus paz, comodidade, tranquilidade, e Ele te dá o que Ele tem de melhor. Ele nos dá lutas e aflições. Parece rude esse pensamento, mas é isso que o irmão Brana disse, que vai esculpindo o semblante de Cristo em nós, o seu caráter, sua imagem. São as lutas, são as muitas aflições. Então vamos, Tiago, capítulo 1. Esteja orando, pedindo a Deus pela irmã Lelei. Ela vai precisar das nossas orações. Não ore só aqui, leve no seu coração. Às vezes há momentos que a sensibilidade, a inspiração desce. Aí naquele momento é quando realmente Deus ouve a sua oração. Amém. Então leva isso, ore, apresente ela diante de Deus, porque aquele que faz a ferida é o mesmo que também liga a ferida, diz a Bíblia. Então é Ele que tem poder sobre os espíritos, sobre a vida para tirar. Então se Ele leva e deixa uma chaga aberta,
Isso significa que ele também pode fechar, pode colocar bálsamo, pode trazer superações. E nesses momentos de prova são momentos de as ovelhas se ajuntarem e então orarem e trazerem Deus à cena. Tem coisa que somente pode ser curada, resolvida quando ele vem à cena. Tiago 5, verso 2. 5 não, irmãos, me perdoe. Primeiro, verso 2. Tiago 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Agora olha com o que ele vai associar a palavra tentações, vai diferenciá-la, sabendo que a prova da nossa fé produz paciência. Então tenha em mente essas duas palavras, tentações e provas. Verso 4: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte à outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, tentações e provações, hein? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Agora Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, abençoe aqui nessa noite o coração da Tua igreja, Pai, e permita que possamos aprender alguma coisa aqui nessa noite, para sairmos daqui ajudados, confortados, animados pela Tua palavra. Tua palavra é o nosso absoluto, Senhor. Nós não temos um outro lugar melhor do que este para poder nos ancorar, para poder nos escorar. Somente a Tua palavra
é o suficiente para nós. Como disse aquele pequeno jovem para o teu profeta: irmão Branham, me tirem tudo, me tirem a vida, me tirem o privilégio de andar, mas não me deixe viver sem Jesus, não me tirem Jesus. Pai, nós não queremos dar um passo nessa vida sem o Senhor Jesus em nossos corações. Ajuda-nos a termos este selo na alma, para sabermos comportar e agir diante dos revés, as nuvens escuras, as tempestades desta vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. No primeiro parágrafo da mensagem Imagens de Cristo, o irmão Branham diz assim: que coisa doce, poderosa. Eu estou tão feliz por estar na casa do Senhor. Você também está feliz? Por estar aqui nesse lugar aonde Deus ordena as bênçãos. Estou tão feliz por estar na casa do Senhor. Só há um lugar. Esse é o lugar. Não há lugar melhor do que este no mundo, do que a casa de Deus. Aí ele diz assim: o único lugar melhor do que este é estar com o Senhor. Irmão Branham diz que o único lugar melhor do que este é estar aonde o nosso irmão Dalmir está nessa hora, com o Senhor. O único melhor lugar do que este é estar com o Senhor. E ele diz assim: não é? Ele pergunta: não é este o melhor lugar? Estar com o Senhor? Aí ele diz assim: este é o lugar melhor do que estar aqui. Ali todo sofrimento e provas, se detenha nisso, hein? Provas e problemas da vida vão se desvanecer num grande e glorioso dia, em um amanhecer. Naquele lugar, todos os problemas e provações desaparecerão. Louvado seja Deus por isto. E perguntando há alguns dias, alguém me disse: irmão Branham, o senhor acha que a vinda do Senhor está realmente próxima? Eu disse: sim, certamente. Disse: bem, ele me respondeu: eu ouço isso há tanto tempo, irmão Branham. Aí o profeta disse: fique tranquilo, um dia você ouvirá isso pela última vez. Isso é verdade, porque a qualquer momento, um dia destes, ele chegará. E seja quando for que ele vier, eu quero estar pronto para encontrar o Senhor. Aleluias. Mas enquanto não vem, o profeta, ele era muito realista, e nós temos que ser realistas. Ele disse: haverão provas, haverá problemas aqui, haverá lutas que são comuns, ele usou essa expressão, comuns à vida. E na mensagem Aproximação de Deus, o profeta vem e continua o assunto. Ele diz assim que lutas e provações sempre nos sobrevirão. Ele disse: porquanto temos lutas, provas, e estas lutas e provações, olhe isso, hein? Jamais afastarão um crente nascido de novo e cheio do Espírito Santo da presença do Senhor.
Aí ele vem aqui no seu discurso, em sua pregação, e cita Romanos 8, versículo 35, ele cita Paulo dizendo: quem nos separará do amor de Deus, visto que é Ele quem nos justifica? Ele vai citando a morte, os anjos, a família, a profundidade. Quem nos separará do amor de Deus? Vamos ler isso? Não custa, é tão gostoso. A Bíblia é Romanos 8, versículo 35. A Bíblia é uma carta realmente de amor, como diz o irmão Brana. Amém. Para aqueles que têm essa intimidade, que têm esse relacionamento com Deus. É como marido e mulher, é como dois namorados, quando eles leem as mensagens, as cartas uns dos outros, eles entendem o que ninguém consegue entender. O irmão Brana diz: eu entendo o que Meda quis me dizer nas entrelinhas. A Bíblia é essa carta de amor. Romanos 8, olha para você ver, versículo de número 30. Então vamos começar no 33. Ele diz assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como que é gostoso você ler isso, não é? Saber que você tem um intercessor, alguém que intercede por você. Agora sim, quem nos separará do amor de Cristo? As provas, ou seja, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição. Isso aqui não são tentações, isso são provas da vida. Isso sobrevém a qualquer cristão. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Vê que Paulo não está dizendo assim, ó, o adultério, a prostituição, a lascívia, porque isso separa. Isso é Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida, o ouvido não está tampado, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a Bíblia não choca, ela entrelaça, encaixa tudo perfeitamente. Então aqui Paulo não está falando das tentações que a concupiscência da carne produz. Paulo está falando sobre provas. Pecado separa o homem de Deus. Pecado causa morte. O salário do pecado é a morte. E morte significa o quê? Separação de Deus. Separação eterna de Deus. Então aqui Paulo está falando das provas que são comuns a todos os cristãos. E aí não cabe julgamento quando um cristão passa por provas. Quando ele passa por provas, porque são comuns, elas encontram endereços, elas batem em portas. Um dia bate na porta de um, outro dia bate na porta do outro, mas elas sempre vêm. Mas aí eu estou aqui nesse parágrafo 39 da mensagem Aproximação de Deus. O profeta disse assim, ó: se você realmente é nascido de novo, as provas não poderão nos separar de Deus. Aí ele diz: isto é certo. Aí ele cita esse verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluias! Não há lutas
Não existirão provações, irmãos, para poder distanciar, para poder separar um cristão da presença de Deus. Aí ele segue dizendo assim: agora, se você notar, elas virão. Elas quem? As provações. Elas virão. Não confunda provações com pecado. Elas virão. Aí ele disse assim, ó: a tragédia atingiu o lar de Jó, e os seus filhos foram todos mortos. É duro para um pai perder todos os filhos assim. E tudo que Jó tinha foi destruído. Aí o profeta vem e diz assim, ó: olha a diferença de provações para tentações pecaminosas. Aí o profeta disse assim, ó: Deus não estava repreendendo a Jó, ele estava apenas provando-o, testando-o, purificando através dos testes a vara que produz fruto. Então Deus a purifica para que ela produza mais fruto. O problema disto é que às vezes pensamos que Deus está irado conosco, e não está. Ele apenas está podando a árvore para que ela dê mais frutos. Olha que coisa interessante. Quarta-feira nós falamos sobre os frutos. Quais os frutos que nós estamos produzindo? Aí hoje o profeta está dizendo, no parágrafo 36 e 37, a aproximação a Deus, que para a árvore dar fruto, Deus muitas vezes vem e a poda por completo. Muitas vezes até arranca alguns galhos da árvore para que ela dê frutos, para que ela ponha alguma coisa para fora, para que ela manifeste a vida que está dentro dela. Não é à toa que o irmão Branham diz assim, ó: espere até o teu irmão entrar em uma situação, em sofrimento, em angústia, e nós saberemos o quanto nós realmente o amamos. Por quê? Porque são galhos, folhas que muitas vezes são podadas da árvore. E são podadas, o profeta diz, não porque Deus estava batendo e repreendendo, a expressão que o profeta usou aqui, a Jó, porque ele estava em pecado. O mundo até diz que ele estava em pecado, mas o profeta disse, e a palavra nos mostra, ele não estava em pecado. Era uma árvore que o vinhateiro estava podando, e depois da poda os seus frutos seriam dobrados. E foi o segundo estado de Jó, muito maior do que o primeiro estado. Ou seja, Deus virou o cativeiro de Jó e concedeu tudo em dobro para Jó. Por quê? Porque a árvore foi podada. Mas o profeta disse, ao invés disso, nós pensamos que Deus está irado conosco, mas Ele está apenas nos purgando para que traçamos mais abundância de fruto. Quer dizer, provas, aflições, isso traz frutos em abundância para uma vida. Não tem como dar fruto se nós não formos provados, se nós não formos, como disse o profeta aqui, ele usou a expressão surrados, o vinhateiro arrancando as folhas, o vinhateiro podando alguns galhozinhos. Já viu quando na estação certa, no tempo certo, e Deus é o Deus de estação e de tempo certo para fazer as coisas? Viu quando ele vem e o vinhateiro vem e poda a árvore no tempo e na estação certa? Poda a roseira no tempo e na estação certa. Logo, logo aqueles novos brotos e rebentos começam a surgir, porque ele veio no tempo, na estação correta, e fez aquela poda para que a árvore pudesse crescer, fortalecer, para que pudesse dar mais frutos. Por isso, irmãos, que nós eleitos não temos o hábito de questionar a Deus no que Ele faz. Nós temos o hábito de dizer, tudo que Deus faz é muito bom, ainda que nos custe algumas angústias, ainda que nos cause algumas dores momentâneas. Nós temos que apenas dizer assim, Senhor, é a oração do Pai Nosso, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja,
Isto é, Senhor, a Ti pertence a soberania para fazer o que quiser, ao tempo que quiser, e nós a única coisa que faremos é nos submeter e dizer assim: nada nos separará do Teu amor, Pai. Estamos ao Teu dispor, em Teu serviço, para o Senhor fazer e agir da maneira como o Senhor quiser. O Senhor é o vinhateiro, não tem a árvore, não tem a vinha poder sobre o vinhateiro, mas o vinhateiro sobre a vinha. Ele a tira de um lugar e põe no outro, ele a poda, ele faz aquilo que ele achar que bem entender. Isto é o que? Maturidade cristã, para não vivermos como bebês pentecostais, religiosos, que muitas vezes, como eu disse aqui há um tempo atrás, são maus de coração e fazem classificações ruins que jamais deveria atribuir a um genuíno e autêntico cristão. Porque o profeta disse: Deus não estava repreendendo a Jó, Deus o estava purgando, tirando suas folhas secas, tirando os seus galhos. Aí ele segue falando assim: a Bíblia diz que essas provas são preciosas a você, mais preciosas do que o precioso ouro. Quando você e eu estivermos sendo provados, lembre que estamos ajuntando riqueza no reino de Deus. Provados e não deslocados da palavra, do nosso posicionamento em Cristo Jesus. Por isso que eu lancei a frase: como agimos quando estamos sendo provados? Porque muitos podemos ser provados e deslocados do nosso lugar, porque não temos aquela experiência de novo nascimento e batismo do Espírito Santo. Então, se somos provados e nos mantivermos no mesmo posicionamento, o profeta irmão Brana diz, e o apóstolo São Pedro, lemos aqui, ele disse: isto se torna mais precioso do que o ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo, ouro fino, é o mais caro, é o mais precioso. Quando passamos por provas, quando passamos por lutas, quando vivemos nossas percas, nossas dores, mas não perdemos o foco do cristianismo, do propósito da nossa existência. Quando passamos por tudo, mas guardando a revelação, guardando o amor de Deus em nossos corações, então nós estamos às vezes até inconscientemente oferecendo a Deus a fragrância mais cheirosa que poderia chegar nas narinas dele. Estamos oferecendo a Deus o perfume mais cheiroso, o louvor que mais alegra a Deus. Não é o louvor dos risos. Tem momentos que são dos risos, mas não, muitas vezes é o louvor da angústia, é o louvor da aflição, é o louvor das provas, é o louvor da incompreensão, que você não sabe porquê e não tem, e talvez nunca teremos resposta para tantas coisas, mas mesmo assim passamos por ele, dizendo assim: glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, eis-me aqui na tua presença, eu te amo, Senhor. Eu constantemente tenho soltado essa frase no meio dos cultos: eu te amo, Senhor. E hoje me veio isso no meu coração. Diga à igreja para todos os dias criar o hábito de dizer para Deus: eu te amo, Senhor. Eu te amo. Você não quer dizer: eu te amo, Senhor? Eu te amo, pois és o meu refrigério, és a minha consolação. Eu te amo, Senhor. Tu és o meu chão, tu és o meu teto, tu és o meu equilíbrio, tu és a minha vida. Te amo, Senhor, és a minha bússola, és o meu norte, que em momento algum, em situação alguma, não me deixa desnorteado. Aleluia, glória a Deus. O irmão Grimm disse: você pode não amar uma pessoa como deveria amar. O irmão Brana que disse isso para o irmão Grimm. Você pode não amar uma esposa ou um esposo como deveria amar, mas o irmão Brana disse ao irmão Grimm: diga a ela todos os dias que você a ama. E aí o irmão Brana diz assim: ó,
E logo, logo aquilo será tão profundo e tão real, porque você está expressando aquilo. Talvez você não sinta o quanto ame a Deus, mas diga a Deus todos os dias: Senhor, eu te amo, Senhor. Mas eu não sinto, pastor, que eu amo como essa expressão é tão bela, tão pura, tão profunda, que só deveria ser expressada com o máximo de certeza. Não vá contra o conselho do profeta, não vá contra o que diz a Bíblia. Jesus perguntou a Pedro e fez Pedro responder 3 vezes: tu me amas? Amo. Ama mesmo? Ama. Tu me amas, Pedro? Tu sabes todas as coisas. Aprofundando o nível, a intensidade daquele amor que ele tinha para com Jesus Cristo. Diga todos os dias, pelo menos uma vez, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, ou em oração, diga para Deus: eu te amo, Senhor. Porque esse eu te amo poderá trazer, explodir o maior avivamento da tua alma, da tua vida. Como aquela pequena menina que na Inglaterra explodiu o avivamento. Que tu tens para testificar, moça? Ela olhou para as pessoas, para os jovens que estavam ali diante dela. Ela falou: eu não tenho muito para dizer, mas eu vim aqui na frente para dizer que eu amo tanto a Jesus. Amém. Quando ela disse eu amo tanto a Jesus, Deus pegou aquilo e ampliou aquilo, irmãos, em uma proporção tão grande, que aquilo invadiu o coração de todos que estavam ali, e o grande avivamento galês explodiu na Inglaterra. Amém. E pessoas vinham de várias partes do mundo para ir provar do avivamento que nasceu não através de um seminário, de estudos teológicos, de mentes hiper, super brilhantes para colocar as coisas, para emocionar as pessoas. Nasceu de uma confissão de coração: eu te amo, Senhor. Mas quantas provas e sofrimentos: eu te amo, Senhor. Quanta incompreensão rodeia a tua vida: eu te amo, Senhor. Quantas dores visitam o teu lar: eu te amo, Senhor. Quantas vezes as coisas dão erradas para ti, ainda assim eu venho aqui nessa noite para dizer: eu te amo, Senhor. Tu és a porção maior da minha vida. Eu te amo, Senhor. Oh, graças a Deus. Porque quem tem essa experiência com Deus, nada o separará. Isso é tão forte que o irmão Branham disse: se ele me mandasse para o inferno, de lá ainda assim eu continuaria amando a ele. Porque quem ama, ama. Amém. Quem ama, seu amor não é comprometido por escorregões, por debilidades, por incompreensões, por contratempo. Aquilo está ali naquela alma. Por isso que cantamos aquele hino: aquele que ama, depressa perdoa. Por quê? Porque quem perdoa dá mais água para o amor, dá mais motivos para amar. Quem ama, como diz o profeta, ele não pode ser separado de Deus em hipótese alguma. Ele estava sendo purgado, mas ele ainda assim amava a Deus. Ei, Jó, purgado. Ei, Jó, provado. Ei, Jó, coração aflito e machucado, mas ainda assim amava a Deus. Amém. E quando a mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre, ele disse: como eu poderia amaldiçoar aquilo que eu amo tanto? Amém. Como poderia amaldiçoar meus filhos que eu tanto amo? Já viu? Há filhos que carregam uma tal de praga de mãe, uma tal de praga de pai. Meu pai pronunciou uma praga sobre mim. Eu vi um homem de Deus orando por uma jovem na mensagem e dizendo: teu pai lançou uma maldição sobre ti. E ela se quebrantou e desesperou. E eu pensei: como amaldiçoar aquilo que tanto amamos? Como amaldiçoar filhos? Como amaldiçoar esposa? Como amaldiçoar uma fase na vida? Como amaldiçoar Deus? Como amaldiçoar a sua palavra? Como, mulher? Jó poderia dizer para a esposa dele: como amaldiçoar aquele que é tudo para nós? Não sabemos o que se
se move por detrás, o que está por detrás da cortina. Não sabemos por que tanto sofrimento, mas como amaldiçoá-lo? Ela, pelo contrário, ao invés dele amaldiçoar, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará naquele dia, e vê-lo-ei. Neste mesmo corpo, com estes mesmos olhos, ainda que os vermes da carne destruam esse corpo, eu amo tanto que eu tenho uma convicção que ele não se ocultará de mim por muito tempo. Um dia eu o verei. Aleluia. Face a face o verei, face a face estarei falando com ele. Companheirismo inquebrantável, amor incondicional. Por isso, entendendo ou não entendendo, dê glória a Deus. Com o mar agitado em tempestades, ou com o mar calmo em bonança, vai seguindo a Deus, sua palavra, glorificando a Deus. É o melhor que temos para fazer. Aleluia. Aleluia. São coisas do cristianismo que são nossas. Olha, caríssimos a nós cristãos, as provas são pepitas valiosas. Duro encarar assim. As provas, aflições, lutas são tesouros inegociáveis do eleito. Puxa, meu Deus do céu, faz parte da vida do eleito? O profeta disse: faz. E ele disse: você sabia que cada filho que vem a Deus deve primeiro ser provado? Aí ele exclama assim: não é fácil. Mas ora, irmãos, você já viu coisas gloriosas, valorosas, significativas virem assim, de mão beijada, com facilidades? Ele disse aqui: não é fácil quando Deus te prova. Não é fácil. E ele disse: mas se você é nascido de novo, receba isso no teu coração. Amém? Amém. Lutas, aflições, provas, receba no coração. No coração. Mas por que, pastor? Receber lutas e provas como pepitas preciosas, como algo que é caríssimo, inegociável. Por quê? Porque não tem um hino que cantamos? Depois da luta vem a coroa. A recompensa é certa e boa. É sempre assim depois que somos provados. Aleluias por cada prova. Aleluia. Louvado seja Deus por cada dor. Glorificado seja o nome dele. E eu te amo, Senhor, por cada lágrima derramada, por cada dor vivida, por cada vale atravessado, por cada montanha escalada. Louvado seja o teu nome. Nós te amamos, Senhor. Ainda que na hora seja doloroso, inexplicável, ainda que para quem fala levante a cabeça seja fácil, mas para quem está com a cabeça para baixo seja um fardo, um peso levantar. É como uma tonelada de cabeça, de pensamentos, de questões, de sentimentos. Mas ainda assim nós seguimos dizendo: nós te amamos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós te amamos porque sabemos que essas pepitas preciosas, esses valores inegociados da igreja, do eleito, que se chama provas, que se chama fogo, que se chama arena, que se chama deserto, isto é só prelúdio do que será revelado para os eleitos. Por isso que Paulo foi tão profundo quando ele disse assim, que as coisas, ele disse, as lutas, as angústias, as perseguições, as provações desta vida, Paulo disse, não há de se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Irmão, isso é demais.
Mas se quero reinar, tenho que lutar. Se quero vencer, tenho que batalhar. E Paulo disse: não engrandeça as lutas e aflições a ponto de se esmagar. As lutas, aflições que purga, como diz o irmão Branham, que molda, que esculpe. Não engrandeça isso tanto a ponto de ficar desfalecido sobre o seu rosto. Não, saiba que isto, Paulo disse, não há de se comparar o que em nós há de se revelar. Olha para onde você e eu estamos indo. Graças a Deus que sabemos para onde estamos indo. E receba no coração. Por que no coração essas contradições e dores e provas dessa vida? Por que sem murmuração as dores e provas dessa vida? Por que sem ficar queixoso? Parágrafo 12, o pecado imperdoável. Então vemos através de Jó e descobrimos no final, descobrimos no final. Tem coisa que não dá para descobrir no início, não dá para descobrir no meio, mas descobrimos no final. Descobrimos através de Jó que no final a recompensa veio. Lute, batalhe, ore, consolai-vos uns aos outros com estas palavras em tempos de prova. Por quê, pastor? Porque no final a recompensa virá. Se veio para Moisés, virá para nós. Se veio para Abraão, virá para esses eleitos. Se veio para Jó, virá para essa noiva. No final a recompensa virá. Aleluia. Amém. Depois que Jó tinha passado através do tempo das provas, esse aqui é o pesadelo que estamos tanto conversando esses dias. Depois de Jó ter passado pelo tempo das provas, pelo pesadelo que é a vida do homem mortal nascido em pecado aqui nessa terra, depois de Jó ter passado pelo tempo das provas, Deus o recompensou. Amém. Irmão, isso é uma chave. Aleluia. Isso é um selo. Você pega isso e ponto final. Amém. Quando assim diz o Senhor falar, você diga: amém, Senhor, eu abraço isso, eu tomo posse disso, eu recebo isso dentro do meu coração. Amém. Deus o recompensou. Jó nunca perdeu nada. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você que tem o sentimento que já perdeu alguma coisa aqui nessa vida, perdestes mais do que Jó? O profeta disse: mesmo Jó nunca perdeu nada. E o irmão Branham disse: nem os cabelos da minha cabeça que caiu eu perdi. Mesmo Jó nunca perdeu nada. Nós não perdemos nada, irmão. Pelo contrário, nós ganhamos. Foi a vida eterna, foi o reino do céu. Se não perdemos nada, então não somos perdedores, somos mais do que vencedor, porque nunca perdemos nada aqui nessa terra. Nunca perdemos nada. Pais, vocês nunca perderam filhos. Esposas nunca perderam maridos. Maridos nunca perderam filhos. Perderam esposas. Pais nunca perderam filhos. Cristãos, nós nunca perdemos nada. Está tudo guardado na economia de Deus. Está lá. Breve nós subiremos ao encontro dos nossos entes queridos que estão guardados. É verdade. Aleluias. É mensagem de Elias que tem tudo. Deus te escolheu para crer em uma mensagem que tem tudo o que você precisa. Jesus, muito obrigado. Que coisa mais bela
Deus o recompensou. Jó nunca perdeu nada. Eu fiquei feliz com isso aqui agora. Você nunca perdeu nada. Sabe as coisas que você pensa que perdeu? E às vezes aqui até perdeu, e você sabe que elas nunca tornarão para ti. É porque nunca foram suas. Você não as perdeu. Você mandou elas para onde elas deveriam ir. Tem coisas que não nos pertencem, apossamos delas. Então não perdemos, devolvemos. Não perdemos nada. Nada. Você nunca perdeu um centavo. Cada centavo que é seu está com você, chegará a você. Você nunca perdeu. Nós nunca perdemos nenhum dos nossos irmãos que estão sepultados. Não, eles estão bilhões e trilhões e quadrilhões de vezes mais gozosos e felizes do que nós. Amém. Já estão em um corpo teofânico perfeito, se alegrando do outro lado. Amém. Já acordou do pesadelo, como nosso precioso irmão que partiu daqui para outra vida. Sabe o que aconteceu? Ele acordou do pesadelo, da enfermidade, das lutas. Já está com Deus. Amém. Glória a Deus. Não perdeu nada. Tudo que o diabo lhe roubou, lhe foi restituído. Amém. Oh, maravilha! Tudo que o diabo roubou, lhe foi restituído. Aleluia! Oh, se o diabo levar alguma coisa que é nossa, o irmão Brana pregou uma mensagem: a restauração da árvore noiva. Se o diabo roubar aquilo que é nosso, a Bíblia, o profeta diz que nós vamos obrigá-lo a devolver, baseado na lei de Deus, aquilo que ele roubou de nós, que não pertence a ele, mas que pertence a nós. Amém. Por isso que não perdemos nada. Se ele roubou momentaneamente, daqui a pouco volta para nós. Amém. Sabe a saúde que às vezes ele nos rouba, logo logo volta para nós. Sabe a vida que às vezes é ceifada, logo logo volta para nós. Amém. Sabe as finanças que são desestabilizadas, logo logo volta para nós. O diabo não poderá reter, segurar por todo o tempo aquilo que pertence a você. Há uma lei de Deus que obriga a devolver o que ele roubou de ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai. O irmão Brana perdeu roupa. O irmão Brana perdeu Sharon. Não, quando ele chegou ali, ela ainda dizia papai. Quando ele chegou ali, Hope ainda dizia querido. E ele disse: mas quem são vocês? Eu sou Hope, eu sou o Sharon. Ele disse: mas eu não perdi vocês. Vocês não morreram? Não, Bill, você nunca nos perdeu. Nós apenas mudamos de lugar. É o que você sempre pregou. É assim, irmãos. Estamos mudando de lugar. Até que o rapto suceda. Se não suceder o quanto antes, muitos de nós ainda mudaremos de lugar. Estejamos preparados para mudarmos de lugar. Mas perder não. O diabo não tem esse trunfo, essa glória de tirar de nós. Perder para ele nós não vamos perder não, porque Jesus já o venceu na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue. Oh, glória a Deus. Como é que você se sente como um vitorioso aqui? Como é que você se sente sabendo que não perde nada para o diabo? Pode conviver com a ausência, com a dor da suposta perca, mas perder não perdeu. E prova diz que logo logo você aceita e você é curado daquilo. E Paulo disse: não fique chorando, contristado e deprimido, porque você não perdeu. Amém. Amém. Aleluia. Jó nunca perdeu nenhum dos seus filhos. Interessante que os filhos de Jó morreram inconversos. Saíam, festejavam, e Jó até oferecia sacrifício para Deus os perdoar. Mas o profeta disse: Jó não perdeu nenhum dos seus filhos. Oh, meu Pai. Sabe por que nós vamos voltar para Deus? Porque nós saímos de Deus. Amém. Aquilo que sai de Deus volta para Deus. Foi o que Jesus ensinou.
Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quer dizer, perdido momentaneamente, porque ele vem e busca aquilo que havia perdido. Então, se ele busca o que havia perdido, na suma de tudo ele não perdeu, porque ele recuperou. É como você perdeu R$50 e achou os R$50. Você perdeu o seu carro, mas recuperou o seu carro. Então o resultado final é: o carro ainda está com você. É como Deus aparentemente nos perdeu para o diabo e para o pecado, mas um dia Ele desceu, morreu por nós, enviou o seu Espírito, enviou a sua mensagem para quê? Para nos encontrar. Nós não estamos perdidos, Deus já nos achou. O que sai de Deus volta para Deus, porque é pedaço de Deus. Por isso nós pais temos que ter ousadia e autoridade para dizer: meus filhos saíram de mim, estão no meu código genético. Se saiu de mim, eu quero que volta para comigo também. São parte de Deus, como tal, eu sou dele. Oh, glória! Aí eu posso dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Levi foi abençoado nos lombos do seu tataravô Abraão, os meus também foram abençoados nos meus lombos. Os seus foram abençoados nos seus lombos. Não perdeu, lhe foi restituído. As ovelhas lhe foram restituídas em dobro, seu gado, seus bois, seus camelos, tudo em dobro. Então Deus restaurou e deu a ele os seus filhos novamente. Eles estavam todos mortos para a terra, mas estavam esperando em glória. Nenhum se perdeu. Moisés, deixa um pouquinho de jovens. Nenhum deixarei para ti, Faraó. A igreja não é o tipo de Israel saindo do Egito. Deixa um pouquinho dos velhos. Nenhum deixarei para ti. Deixa um pouquinho do gado. Nenhuma unha deixaremos para ti. Ei, Deus não vai deixar nada que é dos filhos dele aqui para o diabo. Deus te levará seus filhos, levará sua mulher, levará seu marido. Como eu não sei, mas nós nos encontraremos do outro lado. Tenhamos fé, revelação nessa palavra. Alguns pelo arrebatamento, outros depois da tribulação, mas certo é, nossa prole estará lá, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para dizer, crê no Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui crê no Senhor Jesus Cristo? Quantos aqui tem compromisso real com o Senhor Jesus Cristo? Então crê no Senhor Jesus Cristo e seja salvo tu primeiro. Depois pode esperar a tua casa na eternidade, porque é promessa de Deus para ti. Deus disse para Raabe: aplique o sinal, porque a tua casa não vai sair. Raabe foi sábia. Raabe não se conformou. Raabe chamou o pai, chamou a mãe, chamou as irmãs, chamou todos os seus parentes, falou assim: tudo aqui nessa cidade vai cair. Se vocês ficarem aqui debaixo desse sinal junto comigo, vocês também vão ser salvos. Raabe foi a eleita para casar com o general, não seus familiares, mas Raabe conseguiu arrastar consigo para o reino dela e de Salmão os seus familiares. Olha, você é o eleito para o arrebatamento, mas creia na salvação dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus familiares, porque nós não estamos para perder para o diabo. Isso deixa o diabo humilhado. Estavam todos mortos, mas nenhum se perdeu. Vê, Deus deu a Jó suas filhas, seus filhos. Isso significa viver e caminhar na luz que você tem. Somente viver todas as leis da dispensação. Aí você vence as provas. Está vendo? Quando você vê, quando você tem essa revelação aqui, aí você consegue vencer as privações, as lutas. Como eu acabei de dizer agora há pouco, vencer o incompreensível. O incompreensível que às vezes encontra a nossa vida. Aí você tem força para batalhar.
36. O princípio e o fim da dispensação gentia. Agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha, provas. E se não houver batalhas, provas, não há vitórias. Quantos aqui são vitoriosos? Amém. Duras batalhas tens passado. Duras batalhas que se travam, e às vezes há intervalos entre guerras, mas logo elas voltam. Às vezes você perde uma etapa, mas recupera na outra, tira a diferença, vira o quadro. Às vezes, não mintamos, saímos como derrotados, mas eu tenho promessa de que no final vencerei. Amém. Quando eu era menino, no nosso tempo tinha um filme de um lutador, acho que o nome do filme era Rock Balboa, alguma coisa semelhante, mas aquilo parecia um exagero absurdo, fora da realidade. O camarada apanhava a luta toda, era de boxe. Aí eles quebravam a cara dele, ele ficava tonto, deixava ele quase sério. Ele estava lá no ringue, ele tinha resistência para apanhar. Aí de repente ele conseguia encaixar um de direita, bem dado. O camarada caía para lá nocauteado. Você ia ver o filme, você sempre sabia que ele ia apanhar a luta toda e no final ele ia vencer. Mas você sabe que às vezes apanhamos como cachorro aqui? Cachorro sem dono, cachorro daí, por aí afora. Não somos isso, mas às vezes apanhamos de nós, nossas inconstâncias e decisões, de nós mesmos em nossos engodos, de nós mesmos alimentando nossas concupiscências, como diz Tiago. E não podemos dizer de Deus sou tentado, mas apanhamos de nós mesmos por causa do que nós usamos para nutrirmos a nossa vida aqui. Apanhamos de nós mesmos, mas já está tudo previsto. Você vai encaixar um golpe bem dado nesse inimigo. Aleluia! Oh Deus! Pode ser manco, mas vai chegar. Pode ser com o olho inchado, mas vai chegar. O que importa é vencer a batalha. Essa noiva vencerá. Aleluia! Glória a Deus! Aquele irmão que pregou aqui, ele é mestre em jiu-jitsu, em várias artes marciais. Ele falou comigo e disse: não, pastor Bruno, deixa isso para lá, isso é coisa do velho homem. E aí eu fiquei brincando com ele, falei assim: olha, se nós dois der um pega, eu vou finalizar você rapidinho. Aí ele fica rindo, porque eu não sei nada, e ele é mestre em várias artes marciais. E eu pensava assim: apanhar a luta toda e ganhar no fim é só coisa de filme. Aí ele mostrou um vídeo de um armário, um guarda-roupa, assim, rodeando, mas mais forte, lutando com um lutador brasileiro. Lá estava escrito assim: a luta do século. Olha, irmãos, eu fiquei com o coração doente. Falei: não gosto nem de ver isso, isso é violento demais. O brasileiro apanhou, apanhou. Eu falei: meu Deus, se fosse esse camarada já tinha saído correndo dele nesse ringue, eu já estava longe. O que esse cara está fazendo ali ainda? Esse gigante levanta ele lá em cima, joga ele no chão, pega ele, joga ele para lá. Parece que ele é uma bolinha de gude, uma bolinha de tênis. Faz o que quer com ele, vai matar ele, coitado. Eu não sei o que ele arrumou, irmãos. De repente se enrolaram daqui, se enrolaram dali, e aí ele deu uma chave no braço desse. Aí deu o que fazer com os dois braços, a perna, fazendo toda a força do mundo para puxar o braço desse homem, desse fortão lá. E não é que o gigante bateu no chão e pediu para parar a luta, porque senão ia quebrar o braço dele. E o camarada todo arrebentado, sendo levantado assim, ó, e o povo aplaudindo ele, porque venceu a luta, considerando eles a luta do século. E eu pensei: isso parece com o crente. Parece que a vida para nós aqui não é fácil, é provas, é batalha. Às vezes somos jogados também para lá e para cá, porque Golias é grande, porque Jericó é forte, porque Faraó é estrategista, porque o diabo é habilidoso, tem estratégia para lutar, ele é bem especializado em golpes, em finalizações, ele tem musculatura, ele gosta de impressionar.
quando ele vê esses pequenos Davis. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu sei que a noiva tem um golpe final aí. Irmão Branco, a noiva terá um ministério. O profeta disse: sim. Em outras palavras, ela tem uma carta aí na manga. Ela tem algo que o mundo teológico não vai conhecer. Ela tem algo, ela tem um poder escondido aí, a qual o mundo nada sabe. E no momento certo, ela vai usar essa terceira puxada, esse poder da palavra falada, e vai finalizar a sua batalha aqui nessa terra. Aleluia. E o irmão Branco disse: não falta muito tempo, falta pouco, noiva. Falta pouco para nós concluirmos a nossa jornada aqui. Amém. Por isso, quando as lutas vierem, igreja, quando as batalhas estiverem acirradas, olha aqui o que o profeta disse, ó: uma coisa eu aprendi observando as ovelhas. Quando o tempo está realmente quente, você já viu as ovelhas? Elas não se separarão. Amém. Quando o tempo está realmente quente. O que é tempo quente? É o lutador massacrando, é o lutador pisando, é as lutas, é as batalhas, são as aflições assolando a igreja. Mas ele diz assim, ó: quando o tempo está realmente quente, sabe o que as ovelhas fazem? O profeta diz assim, ó: elas não se separarão. A luta chegou, a aflição bateu a porta, ó, não se separe, se ajunte mais. Amém. Ore mais. Amém. Lembre mais uns dos outros. Apresentemos uns aos outros diante de Deus. Isso aí é a unidade das ovelhas. Elas não se separarão. Uma não estará em um lugar e a outra em outro lugar. Quando o tempo tiver difícil, elas permanecerão todas juntas. Você sabe o que elas estão fazendo? Estão fazendo sombra uma para a outra. O sol esquentou, elas se ajuntam e elas começam a fazer sombra uma para a outra. Faça sombra para o seu irmão, para ele descansar, para ele respirar. Depois, quando ele descansou e respirou e reidratou, ele vai para o sol fazer sombra para que você respire também. E não seria bom, ele está perguntando, e não seria bom se todas as ovelhas de Deus, quando estiver aquecido, as provas chegarem, elas se colocassem juntas? Quando as provas realmente são difíceis e o tempo está aquecido e tudo indo em todos os lugares, se todas as ovelhas de Deus apenas permanecerem juntas, teríamos o frescor da sombra um dos outros, o conforto inclinando sobre cada um. Agora alguém disse: é isso necessário, irmão Brana? Sim, realmente é necessário. Não há nada tão bom como ter um verdadeiro amigo de confiança, que você possa confiar seus problemas, suas lutas, sentar-se e explicar alguma coisa e depois ajoelharem e orarem juntos. É tão bom quando você encontra uma mulher, um homem assim, salvo por Deus, em quem você possa confiar. Um homem e uma mulher, está vendo? Mulheres de confiança também, que quando ouvirem, se trancarão, fecharão a boca e dobrarão os joelhos. Você viu? Você sabe? Não. Oração, misericórdia, bons frutos caindo da árvore, é conselhos, boas palavras. Aí ele segue: eu notei uma coisa também, quando eu vi uma ovelha em uma região fria, quando todas as ovelhas, quando a nevasca vem, quebrando o vento, todas as ovelhas vêm de um lado do campo ao outro e se ajuntam.
Isso mantém umas às outras aquecidas. O aquecimento de cada corpo ajuda a aquecer as outras. Eu penso que quando a igreja se tornar realmente fria, indiferente, as ovelhas de Deus deveriam se ajuntarem, não se espalharem, e começarem a orarem umas pelas outras, e o aquecimento verdadeiro e o bom companheirismo com o Espírito Santo virá. Sabe, tem gente que fala o contrário, sabe? A igreja está tão fria, diferente, eu vou cascar fora. Uma maneira de dizer, eles deveriam se juntar, orar, aquecer uns aos outros. Aí ele segue: você sabe, se fosse sair, especialmente na minha região, para ter um pequeno piquenique, simplesmente temos que ter uma pequena sombra para poder ter um piquenique. Agora, se uma pequena árvore fosse tirada por alguém no ano anterior, não teríamos muitas árvores para encontrarmos sombra. Porém você vai onde o grande e velho e imponente carvalho permanece, onde as provas e tentações e o balanço dos galhos para frente e para trás, para frente e para trás, tem movimentado aquela velha árvore, até que suas raízes estão aprofundadas no chão. Você pode muito bem crer que ela ainda está ali. Esta é a maneira que eu gosto de chegar a um velho santo salvo por Deus, que resiste às tempestades. Suas raízes ainda estão seguramente profundas no amor de Deus. O que isso significa? Chegar a uma pessoa desta maneira é ter um pequeno tempo de companheirismo. Não importa quantas provas eles vivam, ainda assim estarão bem enraizados. Amém. Provas não são para nos tirar da presença de Deus. Pelo contrário, as provas são para nos lançar mais a fundo na presença e no amor de Deus. Aleluia. As provas não são para sermos murmuradores. As provas, parece muito contraditório isso que eu vou dizer, mas é Tiago capítulo 1 versículo 2. Quando fores provado, o que diz a Bíblia aí? Tendes o que? Alguém lembra? Grande gozo, espera aí, gozo na provação. Irmão, ninguém nunca entrou no meu escritório e me procurou para dizer assim: pastor, eu estou super feliz hoje. Irmão, por quê? Eu estou com o meu coração feliz, eu estou rejubilando de alegria, pastor. Estou muito contente. Por quê, irmão? Conta-me o motivo da tua alegria. Que eu estou sendo provado, estou sendo perseguido, falaram mal de mim, me machucaram, eu vivi uma perca assim. Olha, eu estou dilacerado, é por isso que eu estou muito alegre, muito feliz. Olha, a Bíblia diz: tem de alegria quando for desprovado. Mas é contraditória a natureza humana. Quem é que vai sentir alegria no sofrimento? A Bíblia diz: tem de alegria quando for desprovado, testado. Por quê? Porque essa prova, esse teste vai produzir paciência, aperfeiçoamento, plenitude. Essa prova que deveria produzir alegria é a melhor ferramenta para desenhar Cristo aqui nessa árvore. Como um marceneiro, aquele homem, é como aquele artesão que esculpe em uma madeira o que ele quiser. As provas, as aflições, acompanhada do novo nascimento da palavra, é essa ferramenta que esculpe nessa madeira, nessa árvore, a imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia disse: quando for desprovado, tem desgozo. Como é que você passa? Como é que eu passo? Como é que nós reagimos quando somos provados? Abacuque, incrível Abacuque capítulo 3, o que ele disse? Ele disse assim, a prova encontrou o endereço da minha casa. Foi isso que ele disse. A prova bateu a porta do meu lar. Ele disse: a prova produziu no meu pasto sequidão, produziu no meu curral a ausência de leite e de ovelhas. A prova visitou as árvores frutíferas da minha fazenda, não há um fruto sequer na árvore, as árvores estão morrendo. Depois dele desenhar a escassez de bênção e a multiplicidade de provas e aflições, sabe o que ele disse? Todavia, isso faz toda a diferença. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém.
Ele diz: todavia eu exultarei. Algumas traduções dizem, é mais forte ainda, exultar essa alegria a ponto de pular. Eles pularem de alegria. Como? Fruto, ausência, pasto seco, gado magro, ovelha sem leite, sem nada. Como se alegrar? Ele disse: a minha alegria, o meu prazer não é em detrimento às coisas materiais. É Salmo 1: meu prazer está na lei de Deus, nela medito de dia e de noite. Por isso que o meu cristianismo não é abalado, porque meu prazer não é circunstancial, meu prazer é eternal, é em Deus. Ponha teu prazer, tua esperança, teu gozo em Deus, porque aí as provas jamais vai te contristar, jamais vai te vencer aqui nessa caminhada terrena. Amém. Oh, Deus, captou isso, irmão? Amém. Captou essa visão aqui? Prazer, gozo, é muito bom, é muito fácil ter prazer. Recebi um aumento de salário, comprei uma casa, comprei um novo carro, meu filho, minha filha casou, e etc. Oh, como é muito fácil ser feliz quando tudo está, quando o vento é favorável e não contrário, quando o vento nos empurra para onde queremos ir e não o oposto de onde queremos ir. É fácil ser feliz assim, ter prazer assim. Mas a Bíblia diz: tendes grande gozo quando você quiser ir para um lugar e o vento te mudar de direção. Tendes grande gozo quando Deus, pelas lutas e aflições, interferir nos teus e nos meus propósitos, porque deve-se prevalecer na vida da noiva o desejo do noivo. A soberania de Deus é que tem que prevalecer na vida da igreja. Senhor, Tu és soberano. Vamos cantar esse corinho? Tu és soberano sobre as nossas vidas. Prevaleça a Tua soberania, prevaleça o Teu amor, prevaleça a Tua vontade, Senhor. É isso que é provas. Não confunda apenas com tentações. Tentações é o oposto. As provas Deus pode dar. As provas Deus usa elas para nos moldar. As provas, o irmão Branco disse, Deus as envia sobre nós para mostrar a nós mesmos quem somos, nosso nível de fé, e para humilhar o diabo que espera o pior das nossas vidas quando nós estamos sendo provados, como ele esperou o pior de Jó quando Jó estava sendo provado. As provas, irmãos, elas engrandecem o caráter, a imagem de Deus em nós. Mas as tentações, as provas, você não deve orar e dizer: Senhor, livra-me das lutas, livra-me das provas. Não, não faça isso. Mas as tentações, Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso, lembra? Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Quer dizer, as tentações, livra-me de cair nelas, Senhor, mas as provas, dá-me forças, Pai, para passar por elas com revelação, com alegria, sabendo que é o melhor do Senhor para a minha vida, sabendo que aquilo é teste para provar esse soldado. Mas muitos às vezes, por não ter o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo, são reprovados no teste de aptidão física. Sabe o que é isso? Muitos soldados são reprovados no teste de aptidão física. Muitos atletas são privados de entrar na quadra, no campo, na piscina, por serem reprovados no teste de aptidão física. Muitos cristãos muitas vezes são reprovados. Por quê? Porque quando a prova chega, não se encheu do Espírito Santo, não nasceu de novo. E aí ele faz o que Paulo escreveu aos Hebreus capítulo 3 versículo 7: provocam a Deus como Israel provocou a Deus no tempo da tentação, caminhando pelo deserto. Que Deus te dê revelação, e que Ele nos ajude a vencer esse humano que só se alegra se as coisas forem favoráveis. Mas Tiago disse: tendes grande gozo quando as provas vierem sobre você, porque quando você estiver passando pelas provas, você está a um passo de ser aprovado, um passo de ser contratado, um passo de começar a reinar. Sejamos como Abacuque: exultarei, Senhor, mesmo com toda essa prova.
Não sirva a Deus circunstancialmente, sirva-o por amor. Vamos ficar. Aleluia. Você está feliz aqui? Soberano. Você está contente com a palavra? Contente com o Espírito Santo? Sobre o céu tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és, Senhor. Ele tem domínio sobre tudo. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, os homens da igreja, agradeça a Deus, ore a Deus. As irmãs, cantem um pouquinho, que a soberania de Deus possa tomar conta de todos os corações, que a soberania de Deus inunde o coração da família do irmão Firmino, em nome de Jesus Cristo. Console o coração da nossa irmã, Pai, que a tua soberania em graça e em amor se derrame sobre este lar, sobre essa casa, sobre essa família, sobre toda a igreja nessa hora. Ó Deus de bálsamo, a unção em Gileade. Também, e este amor tão grande eleva, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Agora os homens cante, as irmãs orem um pouquinho. Tu és
soberano sobre a terra, sobre o céu tu és, juntamente com o Senhor e os santos que já absoluto. Este lugar ainda é o melhor. Tudo que existe acontece, tu sabes sua soberania, sua presença sobre as lutas, aflições que tens passado. Converse com Ele. Aqui é lugar disto. Fortalecer, se alegrar. apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Você quer fazer sombra, ovelha? Para alguma ovelha aí que está do seu lado, talvez alguém esteja passando um tempo muito quente, de provas e lutas. Você pode fazer sombra para alguém nessa noite, dando um abraço, fazendo uma oração. Faça sombra para alguém, abençoe alguém aí agora. Nas tuas mãos, que a palavra viva, essa espada de dois gumes tão penetrante, Senhor, possa fazer a operação,
a cirurgia, Senhor, a transformação, a mudança que precisa ser feita, Pai. Ajuda-nos, Deus, a passarmos pelas lutas e aflições com gozo, com alegria, sabendo que essa é uma batalha que nós já vencemos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não importa quantas aflições, quantos golpes desferidos do inimigo contra a tua igreja, contra os teus filhos. Não importa o quanto às vezes tenhamos que padecer dores, aflições, fome, frio, perseguição, como disse Paulo. Não importa, Senhor. Todavia, Deus Santo, nos alegraremos, exultaremos no Senhor, porque o teu nome é glorificado. O melhor perfume, o melhor incenso, o melhor aroma que sobe às tuas narinas. Esse crente que passa pela moenda, pela prova, glorificando o teu nome, Senhor, se refugiando em ti para a cura, para a recomposição, para refrigério, para a restauração, confiando em tua soberania e amando cada dia mais o Senhor, mesmo nas provas. Em nome de Jesus Cristo, unja a tua noiva para essa grande revelação a ser vivida na nossa vida cotidiana. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Deus nos abençoe, todos em paz e abençoados. Orem uns pelos outros e até domingo.